Boa noite. Boa noite. Com ordem do juiz Sérgio Moro, Polícia Federal desmonta departamento de propinas da Odebrecht. Em ato no Palácio do Planalto, Dilma chama de golpe o pedido de impeachment e garante que não renuncia. A comissão do impeachment não vai usar delação de Delcídio, mas os deputados podem citar as denúncias em discursos e votos. Mais duas decisões do Supremo Tribunal Federal mantêm suspensa a nomeação de Lula para a Casa Civil. Obama diz que está em Cuba para enterrar os últimos vestígios da Guerra Fria. Terroristas do Estado Islâmico atacam na capital da Bélgica. Há dezenas de mortos e mais de 200 feridos. Quatro meses depois de Paris, o terror do Estado Islâmico ataca Bruxelas. 2 bombas explodiram no aeroporto e uma no metrô da capital da Bélgica. Pelo menos 34 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Duas explosões quase simultâneas aconteceram na área de embarque do aeroporto de Bruxelas às 8 da manhã, horário local, 4 da madrugada em Brasília. Uma das explosões foi provocada por um suicida. A outra bomba estaria numa mala. As autoridades informaram que encontraram uma terceira bomba que foi desativada. Os ataques aconteceram na área que fica antes da revista de segurança. Testemunhas relatam que a primeira explosão aconteceu perto dos balcões da Swissair. A segunda foi perto de uma unidade do café Starbucks. Um funcionário do setor de bagagens disse que ouviu um homem gritar palavras em árabe e então aconteceu uma grande explosão. E o aeroporto se transformou em um cenário de guerra. Passageiros e funcionários em pânico correram para fora do prédio. A rede de televisão pública relatou que policiais encontraram um fuzil Kalashnikov perto do corpo de um terrorista. Cerca de 1 hora depois, aconteceu a explosão dentro de um vagão do metrô, na estação de Malbec, no coração da capital belga. O trem estava deixando a estação. A estação Malbec fica bem perto de prédios dos escritórios da União Europeia. Bruxelas está paralisada. Todo o sistema de transportes públicos foi interrompido. Mais de 1.000 voos que passariam por Bruxelas foram desviados. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade em um comunicado divulgado pela internet. O texto em francês e árabe diz que os autores do ataque foram cuidadosamente escolhidos e usaram cintos explosivos, bombas e metralhadoras no aeroporto e no metrô. O Estado Islâmico prometeu ainda dias muito sombrios e disse que o que virá será mais duro e mais amargo. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá novas informações sobre os atentados desta manhã na Bélgica. Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal desmontou um verdadeiro departamento de propinas numa das maiores empreiteiras do Brasil, a Odebrecht. Informações reveladas em e-mails, planilhas, arquivos de computador embasaram a ação de hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados em 8 estados e no Distrito Federal. Os documentos foram apreendidos em operações anteriores na casa de funcionários, escritórios e na sede da Odebrecht em São Paulo, onde hoje não houve buscas. O Ministério Público Federal descobriu que a empreiteira mantinha uma espécie de departamento com funcionários especialmente designados para cuidar da contabilidade clandestina. Era o chamado Setor de Operações Estruturadas. O pagamento da propina, milhões de reais em dinheiro vivo, aconteceu até novembro do ano passado. Ou seja, o esquema continuou ativo mesmo depois da prisão do então presidente do grupo. Há indícios de que Marcelo Odebrecht, preso desde junho e já condenado num dos processos da Lava Jato a 19 anos de prisão, comandava o esquema de pagamentos. Sim, no material que nós encontramos há uma menção expressa à sigla dele, MBO,
como responsável por requisitar algum desses pagamentos, inclusive alguns pagamentos relacionados ao codinome Feira, que é um codinome que nós já estabelecemos que está vinculado ao casal João Santana e Mônica Moura. Na mira de executivos e doleiros, a nova fase da Lava Jato encontrou rastro de propina também em obras que a Odebrecht executou para governos estaduais e prefeituras. Nas planilhas há algumas vinculações de pagamentos a algumas obras, né? Ainda é uma investigação no estágio atual, né? E nós esperamos que as medidas de hoje nos tragam esclarecimentos com relação ao porquê da menção dessas obras, mas há certamente um indício, né, de que tenham sido alocados recursos para algum tipo de pagamento de vantagem devida relacionado a elas. Entre os contratos suspeitos estão o do aeroporto de Goiânia, o de obras da empresa de trens metropolitanos de Porto Alegre, o do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o do estádio do Corinthians, em São Paulo. O vice-presidente do clube, André Negrão, teria recebido propina de R$500 mil da Odebrecht. O nome dele consta de uma planilha secreta sob o codinome Timão. André Negrão seria levado para depor e depois liberado, mas acabou preso por porte ilegal de arma depois que a polícia encontrou um revólver sem licença na casa dele. Em Brasília, o cerco foi ao hotel Royal Tulip. Policiais vasculharam o apartamento que pertence ao marqueteiro João Santana e à mulher dele, Mônica Moura, em busca de provas de que eles receberam pagamentos da Odebrecht por meio da contabilidade secreta. O casal, que está preso, trabalhou nas campanhas de Lula e Dilma. O hotel é o endereço de vários políticos na capital federal. O ex-presidente Lula, que não foi alvo desta fase, passou a noite no hotel onde costuma se hospedar. É claro que a Lava Jato tem um foco básico na Petrobras. Entretanto, ela está no combate da corrupção. E tendo provas de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. Esta é a operação de hoje, é a prova exatamente disto, que nós estamos combatendo a corrupção, seja qual ela for, independente de partido, independente de governo. Nós vamos colaborar com todas as investigações estaduais, federais e por todo o Brasil. O vice-presidente do Corinthians, André Luiz Oliveira, foi solto depois de pagar uma fiança de R$5 mil. Numa nota, o Corinthians informou que quaisquer irregularidades ou desvios de conduta vão ser devidamente apurados e os responsáveis punidos. A Odebrecht disse que tem prestado todo o auxílio nas investigações, colaborando com os esclarecimentos necessários. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem manter suspensa a nomeação de Lula na Casa Civil. Com isso, a investigação contra ele continua com o juiz federal Sérgio Moro. Hoje foram tomadas duas decisões. A ministra Rosa Weber rejeitou o pedido da defesa de Lula para manter no STF o inquérito contra ele. Na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes barrou a nomeação de Lula para a Casa Civil e devolveu as investigações para a Justiça Federal do Paraná, sob o comando do juiz Sérgio Moro. Mendes argumentou que Lula foi nomeado para ter foro privilegiado na Justiça. Rosa Weber afirmou que não cabe propor um habeas corpus para derrubar uma decisão de um ministro do próprio STF. A outra decisão, no mesmo sentido, veio do ministro Luiz Fux. Ele rejeitou um pedido da Advocacia Geral da União para anular a decisão do ministro Gilmar Mendes, que impediu Lula de assumir a Casa Civil. Fux, como Rosa Weber, lembrou que o STF entende que um mandado de segurança não pode ser usado como recurso para tentar reverter uma decisão de um ministro do Supremo. Tanto a defesa de Lula quanto a Advocacia Geral da União ainda podem recorrer ao plenário do STF. E apesar do imbróglio jurídico da posse de Lula não estar resolvido, o nome do petista apareceu hoje no Diário Oficial da União como ministro de Estado-chefe da Casa Civil. Os partidos de oposição ao governo pretendem impedir uma investigação. O clima continua tenso na PUC de São Paulo. Hoje, estudantes protestaram contra a ação violenta da Polícia Militar no campus durante manifestações de ontem à noite contra e a favor da presidente Dilma. O ato de hoje de manhã reuniu alunos de vários cursos da PUC de São Paulo. O protesto, convocado pelas redes sociais, teve como objetivo reclamar da ação policial na noite anterior. Os estudantes se reuniram em frente à universidade e saíram pelo campus gritando.
mesmo hino que eles cantaram ontem, minutos antes de começar toda a confusão. Estudantes de administração e economia organizaram um ato contra o governo e a corrupção em resposta à manifestação que aconteceu a favor do governo na semana passada no Tuca. Logo após o início do protesto, eles foram rebatidos por um grupo favorável ao governo Dilma. A PM usou spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os estudantes. Esta não é a primeira vez que a PUC é palco de manifestações políticas. O Tuca foi inaugurado em 1965 e em 1977, durante uma assembleia da UNE, na época da clandestinidade, a polícia chegou a invadir o teatro e o campus da PUC. Durante o confronto, muitos estudantes ficaram feridos e mais de 700 foram presos. Em 1984, o Tuca foi vítima de um incêndio, suspeita de um ato criminoso que a perícia nunca chegou a uma conclusão da causa do fogo, que destruiu quase todo o teatro. A reitoria da PUC enviou um ofício ao governador Geraldo Alckmin para repudiar a ação da Polícia Militar ontem à noite aqui no campus. A PM, em nota, disse que só usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter a atitude de estudantes que estavam jogando latas e garrafas. Mas o estopim de toda essa confusão ainda gera polêmica, porque tanto estudantes que são contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, quanto alunos que são a favor do impeachment, dizem que a culpa é do outro grupo. Este aluno do curso de economia diz que a violência começou com o grupo que defendia o governo. Houve 3 tentativas de agressões das pessoas pró-PT aos nossos colegas. Eles vieram para cima em 3 diferentes tempos e, inclusive, tentaram invadir o trio elétrico diversas vezes e a gente tentando controlar a situação. Esta estudante de psicologia conta que o início da violência foi quando um aluno tentou discursar no carro de som, mas foi impedido. Tinha um companheiro nosso que falou, olha, eu queria fazer uma fala, então, vocês se dizem tão abertos, tão democráticos, né? Eu quero fazer uma fala em defesa do que eu penso. E eles foram para cima, assim, a PM foi com escudo, cacetete. E eu só fiquei muito impressionada, assim, porque faz anos assim, que esse tipo de atuação da PM não tem dentro da universidade, né? Já este aluno de Direito diz que não há uma disputa entre os cursos e que estudantes, também de Economia e Administração, condenaram a ação da PM no ato de hoje. Na verdade, não é uma disputa, era uma manifestação contra a ação truculenta da Polícia Militar aqui na PUC, que é inaceitável. Ela já faz isso nas periferias e agora, em meio a essa onda de intolerância e de ódio, está querendo se aproveitar disso para, inclusive, trazer isso para dentro de uma universidade que foi importante na resistência contra a ditadura militar, de defesa da democracia. No ato de quase 3 horas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff voltou a chamar de golpe o pedido de impeachment e garantiu que não vai renunciar. Batizado de Encontro com Juristas pela Legalidade da Democracia, o evento contou também com a presença de advogados, juízes, promotores e professores de direito. Dilma recebeu apoio e fez um duro discurso. Aqueles que pedem a minha renúncia mostram a fragilidade da sua convicção sobre o processo de impeachment. Por quê? Sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. A presidente criticou mais uma vez a divulgação das gravações de telefonemas entre ela e o ex-presidente Lula. A justiça brasileira fica enfraquecida e a Constituição é rasgada quando são gravados diálogos da presidenta da República sem a devida, necessária e imprescindível autorização do Supremo Tribunal Federal. Dilma reafirmou que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, hipótese prevista na Constituição para que um presidente da República seja afastado do cargo. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer
contra qualquer pessoa. O ex-presidente Lula jantou ontem com a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, mas não participou do ato de hoje no Palácio do Planalto. Lula passou o dia em reuniões em Brasília, uma delas com o senador Renan Calheiros e o ex-senador e ex-presidente José Sarney. Quando Lula tomou posse como ministro da Casa Civil, na sexta-feira passada, ficou marcada para hoje a cerimônia de transmissão do cargo. Mas a liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na própria sexta-feira, suspendeu a nomeação. E a palavra final deve ser dada pelo plenário do STF, provavelmente na semana que vem. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que impeachment sem crime de responsabilidade tem outro nome. A declaração foi dada após se reunir com o ex-presidente Lula. Eu acho que o impeachment em circunstância normal é uma coisa normal, mas é bom que as pessoas saibam, e a democracia exige que nós façamos essa advertência, que para haver impeachment tem que haver a caracterização do crime de responsabilidade da presidente da República. Quando o impeachment acontece sem essa caracterização, o nome, sinceramente, não é impeachment, é outro nome. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Ele fala sobre o discurso de hoje da presidente Dilma Rousseff. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1970, eu me divertia muito com um programa que tinha no rádio, nas transmissões de esporte, chamado Rádio Camanducaia, do Adair Batista. Ele dizia o seguinte: quando não tem notícia, nós inventa. A Dilma está abandonando o dilmês, do vento encanado, da mosquita, da mulher sapiens, pelo dilmismo. O dilmismo é uma espécie de rádio camanducaia filosófica. A realidade não é o que é, a realidade é o que ela quer que seja. Para ela e para o Renan Calheiros, vamos esclarecer que ela cometeu pelo menos 3 crimes de responsabilidade. O primeiro deles foi usar dinheiro do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil, bancos públicos, para financiar o governo, que é proibido por lei, ou seja, ela cometeu um crime. O segundo foi ter feito vista grossa e ouvidos de mercador para os crimes na Petrobras, depois até de que os crimes foram revelados. E o terceiro foi utilizar o truque, né, de aumentar os custos do governo, o déficit do governo, sem autorização do Congresso, que é obrigatório por lei. Então, essa explicação fica para ela e fica para o senador Renan Calheiros, que está aí entrando para o 7º, e não é conta de mentiroso, não, o 7º processo autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Por falar em Supremo Tribunal Federal, a presidente e o seu advogado-geral foram ao Supremo e perderam todas, afirmando que o juiz Sérgio Moro teria cometido um erro grave porque grampeou seu telefone, que só pode ser feito pelo Supremo. É bom dizer que o telefone grampeado era o do Lula. Lula é procurado por não sei quantas varas de justiça no Brasil e o telefone dele é grampeado. Todo mundo, Janot, os ministros todos já disseram que esse grampo foi legal. Agora, misturar isso com soberania nacional é o extremo da loucura. Eu quero falar em loucura, dizer que a Dilma lançou hoje a campanha pela legalidade em homenagem ao seu ídolo, o gaúcho Leonel Brizola. A presidente me permite, mas na verdade ela se identifica mais com um conterrâneo dela, o mineiro Delfim Moreira. Em 61, o Brizola liderou a campanha da legalidade e em 19, o Delfim Moreira foi afastado do governo porque enlouqueceu. A Dilma vai nesse caminho, uma vez que ela já domina, ela criou uma crise econômica grave, uma crise política, a partir de uma crise moral, e ela está criando uma crise institucional, agredindo gratuitamente o Poder Judiciário. Bom, eu volto na quinta-feira, na Semana Santa, espero você aí, direto ao assunto. Até! Estudantes da rede pública estadual fizeram um protesto hoje em São Paulo, na zona oeste da cidade. Os alunos se concentraram em frente ao metrô Butantã, na Zona Oeste. Depois saíram em passeata por algumas avenidas de São Paulo, fechando a passagem dos veículos. E mais uma vez, quem seguia para o trabalho foi surpreendido. O ato foi acompanhado pela Polícia Militar. Eu acho que é um direito deles de protestar, mas não agora, um horário que a gente está indo trabalhar.
Estamos parados aqui há 20 minutos. É o sentimento de ser vítima de terrorismo, né? De realmente não ter o que fazer. É esperar, ter paciência. Os estudantes caminharam até esse cruzamento aqui importante da cidade, que fica entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Avenida Rebouças, já um ponto tradicional também de protesto dos estudantes. E aqui eles estão fazendo o que eles chamam de uma aula pública e estão definindo também datas de outros protestos. O grupo protesta contra a máfia da merenda, investigada pela Polícia Civil e o Ministério Público. A Operação Alba Branca apura um possível esquema de fraude na merenda escolar no estado. Eles também são contra o fechamento de escolas. Da Avenida Faria Lima, o grupo seguiu para a Escola Estadual Fernão Dias, que virou um símbolo das ocupações feitas no ano passado. Na época, o governo estadual chegou a suspender o programa de reorganização das escolas. O ato terminou na Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, na Vila Madalena, onde os estudantes foram recebidos por funcionários. Você pode participar do jornalismo da TV Gazeta pelo Gazap. Adicione o número 991-6161-21 ao seu celular e mande pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até 1 minuto. O material pode se transformar em reportagem. Como estava previsto, as chuvas voltaram a atingir a Grande São Paulo nesta terça-feira. As pancadas chegaram a ser fortes em alguns momentos, mas aconteceram apenas em algumas regiões. Amanhã, segundo a meteorologia, a chuva deve ser generalizada e o calor deve diminuir bastante. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. É outono, mas as chuvas de verão continuam acontecendo em boa parte do Brasil nessa quarta-feira. No mapa, a gente vê que o tempo só fica firme nas áreas em amarelo. Nesse pedacinho do Nordeste, pegando quase todo o Rio Grande do Norte e também entre o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, onde uma massa de ar seco ganha força, afasta chuvas, mas em compensação derruba as temperaturas. Em toda essa área em azul, desde a costa paranaense até o litoral de São Paulo, o dia fica bem fechado amanhã. Nessas áreas em verde escuro, incluindo quase todo o estado de São Paulo, a previsão é de chuvas fortes ao longo do dia. Volta a chover também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde o tempo andava firme. A máxima não passa dos 22 graus em Curitiba, 25 em Floripa, 32 graus em BH e 34 no Rio de Janeiro. Detalhando agora o estado de São Paulo, vemos que as chuvas são esperadas para todas as regiões, só que dessa vez de forma mais forte e generalizada. Por isso, fico alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas devem cair um pouco por causa do tempo mais nublado. No interior, ainda faz 35 graus em Votuporanga, no norte do estado, e 34 na cidade de Ribeirão Preto. Mas aqui na faixa leste, as temperaturas ficam mais amenas. Vai dar até para sentir um friozinho leve durante a noite aqui na Grande São Paulo. Nessa madrugada, mínima de 20, máxima amanhã só de 26 graus. Na quinta, temperaturas entre 19 e 27 graus. E na sexta-feira, feriado, a máxima sobe para 29 graus, mas ainda temos chances de chuva. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um aditamento na denúncia apresentada no ano passado contra o senador Fernando Collor de Mello, do PTB. Janot incluiu na denúncia novos crimes atribuídos ao senador e também acusou mais pessoas ligadas a Collor por envolvimento no esquema de fraude à Petrobras. Entre esses novos denunciados está a mulher de Collor, Caroline. Segundo as investigações, ela tem ligação com a remessa de recursos, dinheiro, desviado para contas no exterior. Collor classificou as acusações contra a mulher dele como mentirosas. O Conselho de Ética na Câmara dos Deputados vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República o acesso a informações sobre Eduardo Cunha. Com a entrega da defesa dele ontem, a investigação sobre a quebra de decoro entrou na fase de coleta de provas. Na sessão de hoje, o relator do processo, o deputado Marcos Rogério do DEM, não compareceu porque está viajando. A proposta de trabalho, redigida por ele, foi lida pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR. As informações que serão pedidas ao Supremo e ao Ministério Público referem-se a inquéritos e denúncias sobre Cunha. Apesar de o presidente poder definir sozinho nesse caso, Araújo decidiu colocar em votação. Alguns deputados reclamaram.
Eu, sinceramente, não estou entendendo por que nós estamos votando isso aqui. O que nós vamos dar é razão para a protelação. Araújo admitiu que o Conselho de Ética está lento e fez comparações com a Comissão Especial do Impeachment. Os ventos sopram à vontade do poder daqui da casa. Paciência. Na admissibilidade, levou 85 dias para nós conseguirmos aprovar. Eu estava fazendo uma comparação nesse instante e aqui o Conselho de Ética está, se fosse fazer uma analogia com a corrida de Fórmula 1, nós estaríamos aqui no carro pilotado pelo Barrichello. Ele também reclamou de cortes de verbas que atingem o Conselho. Estão cortando tudo do Conselho de Ética. O presidente da Câmara listou 8 testemunhas de defesa. O relator também poderá convidar pessoas para prestar depoimento, mas por enquanto ainda não há nenhum convite. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral não vai ser incluída na comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas pode ser citada pelos deputados em discursos e votos. Ontem, o relator Jovaí Arantes, do PTB, disse que levaria em conta a delação. Mas deputados governistas argumentaram que o documento foi anexado após a abertura do processo. Na sessão de hoje, o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, justificou a mudança. Munidos todos de uma cautela jurídica exigida, neste caso ainda maior do que em 92, para que ao longo do processo seja garantido a denunciada, a ampla defesa e o devido processo legal, decido que esta comissão especial não considere o documento juntado no dia 17 de março de 2016 como objeto de análise, porque aqui, insisto, não é a instância competente para a produção de prova, e sim o Senado Federal. O deputado Paulo Teixeira, do PT, pede que Dilma seja novamente notificada, já que a delação foi retirada. Se isso ocorrer, o prazo de defesa de 10 sessões plenárias da Câmara será reiniciado. Já ocorreram 3 até hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, fez críticas à proposta. Isso são manobras protelatórias. A verdade que está havendo é manobra do PT. Direto de Brasília, Josias de Souza faz uma análise de mais uma fase da Operação Lava Jato. Num dia em que Dilma Rousseff reuniu no Palácio do Planalto juristas simpáticos ao PT para atacar o impeachment e criticar o trabalho de Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato e a Força-Tarefa do Petrolão colocaram na rua a Operação Xepa, que é um desdobramento da Operação Acarajé, aquela em que foram presos João Santana, marqueteiro das campanhas petistas, e a mulher dele, Mônica Moura. Descobriu-se que funcionava na Odebrecht um departamento de propinas com uma contabilidade paralela. Assim como toda empresa tem o departamento de RH, departamento comercial, departamento de compras, havia na Odebrecht, a maior empreiteira da América Latina, o setor de propinas, que funcionava normalmente realizando pagamentos até novembro do ano passado, quando já estava preso o presidente da companhia, Marcelo Odebrecht. Os investigadores sustentam que entre as ordens que partiram desse setor de propinas da Odebrecht estão ordens de pagamento para João Santana. A evolução desse pedaço da Operação Lava Jato leva pânico ao Palácio do Planalto. Aguarda-se ali, com grande tensão, a provável delação de Mônica Moura, a mulher de João Santana. Só há uma razão para justificar tanto pânico. Eles sabem o que fizeram no último verão, assim como sabem o que fizeram na campanha passada. Boa noite. O vice-presidente Michel Temer, do PMDB, se reuniu hoje em São Paulo com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Segundo a Folha de São Paulo, Aécio afirmou que o encontro foi para discutir uma agenda emergencial para o Brasil. Aécio Neves afirmou que o partido não vai fugir à responsabilidade de contribuir com a estabilização do país, mas que as conversas com Temer não deverão se desenrolar em torno de cargos, mas de propostas. Voltamos a falar dos atentados na Bélgica. A polícia divulgou imagens de 3 suspeitos que estavam no aeroporto hoje de manhã.
Bruxelas está sob alerta máximo e a polícia e o exército fazem buscas. A imagem captada pelas câmeras de segurança do aeroporto de Bruxelas mostra os supostos autores dos atentados. 3 homens empurram os carrinhos de bagagem. 2 deles podem ter cometido ataques suicidas. O terceiro, de óculos, jaqueta clara e chapéu, está sendo procurado. Numa casa revistada em Bruxelas, os agentes encontraram uma bomba e uma bandeira do Estado Islâmico. O aeroporto só deve reabrir amanhã, ao meio-dia. O metrô de Bruxelas foi reaberto, cercado de soldados e agentes antiterror. Os moradores dizem que é preciso criar coragem e pegar o trem, porque a vida normal precisa ser retomada para que o terror não vença. Várias cidades da Europa fazem homenagens. Em Berlim, o portão de Brandemburgo está iluminado com as cores da bandeira belga. A Torre Eiffel também recebeu luzes e 1 minuto de silêncio foi observado em Paris. 7 horas depois da explosão da bomba no trem de Bruxelas, a repórter Fernanda Azevedo conversou via Skype com a jornalista Samla da Rosa, de 53 anos, que estava no vagão à frente dos que foram destruídos no atentado. O destino de Samla era o centro de Bruxelas, onde ela trabalha. Ela conta que viveu momentos assustadores, mas que houve muita solidariedade entre os passageiros. O ataque no aeroporto tinha sido antes. O trem foi às 9 horas da manhã, horário local, e no aeroporto foi por volta das 8. Então eu já entrei no trem falando com uma amiga sobre o ataque, dizendo, olha, a gente está vivendo realmente uma guerra e é muito difícil a gente viver nessa situação. E desliguei e sentei e o trem explodiu. Samla estava dentro do metrô quando sentiu uma forte explosão na estação Malbec. Foi tudo muito rápido, eu ouvi um barulho surdo e a janela caiu na minha cabeça. E aí, de repente, a gente vê que todas as janelas caíram, nós não ficamos bloqueados embaixo. Então a gente procurou sair e muita fumaça. As fotos que a jornalista fez na estação mostram um ambiente de muita fumaça e destruição. Ela conta que teve dificuldades para sair do local e que havia muitos feridos. Algumas pessoas estavam em estado de choque completamente paradas, né? Então quem estava melhor, ia recolhendo os feridos para falar, vamos sair daqui. Samla mora há 18 anos na Bélgica. Ela conta que o país já estava em alerta para atentados terroristas, mas que a tensão aumentou nos últimos dias após a prisão do terrorista Salah Abdeslam, o único sobrevivente dos envolvidos nos ataques terroristas em Paris no dia 13 de novembro. A situação estava um pouco nervosa, mas sabíamos que isso ia acontecer, sabe? Samla não teve ferimentos, mas vai ter que voltar ao hospital para monitorar uma intoxicação pela fumaça. O cônsul do Brasil na Bélgica, Antonino Marques Porto, confirmou que o ex-jogador de basquete brasileiro, naturalizado belga, Sebastián Belin, está entre os feridos na explosão do aeroporto. Uma pessoa que nasceu no Brasil, filho de 2, de pai e mãe belgas, que nós descobrimos que foi atingido na perna, que já foi operado e que isso tudo, notícia que nós temos recebido aqui pela imprensa. Foi operado, está bem. Nós estamos procurando ver se mantemos contato com a família dele aqui, mas até agora ainda não conseguimos. No mais, não recebemos muitas chamadas de brasileiros, o que nos deixa prever ou imaginar que não houve tragédias grandes envolvendo a comunidade local, nossa comunidade. Todos os países da Europa intensificaram o controle antiterrorista e reforçaram a proteção de estações de trem, ônibus, aeroportos e centrais nucleares. O primeiro-ministro belga Charles Michel decretou 3 dias de luto nacional e reafirmou o aumento do controle das fronteiras. Em comunicado conjunto, os 28 líderes da União Europeia afirmam que estão determinados a enfrentar essa ameaça juntos, usando todos os meios necessários. França, Alemanha e Holanda reforçaram seus controles nas fronteiras com a Bélgica. Em Londres, Paris, Frankfurt, Copenhague e Praga, foi intensificada a segurança nos aeroportos, estações e metrôs. A chanceler alemã Angela Merkel declarou que vai ajudar a Bélgica a capturar os terroristas.
Em Cuba, o presidente Barack Obama pediu união global para vencer aqueles que ameaçam a segurança das pessoas em todo o mundo. A segurança também foi intensificada nas grandes cidades americanas. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ativou as unidades antiterror, mandando equipes adicionais a áreas críticas como aeroportos e monumentos. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, analisa esses atentados na Bélgica. Com relação aos atentados de Bruxelas, a pergunta que podemos fazer é a seguinte: como é que a polícia belga não conseguiu evitar a ação dos terroristas? Vejam que foi na Bélgica que os terroristas planejaram os atentados de Paris no mês de novembro. E eram também belgas alguns dos crápulas que mataram 130 pessoas naquelas explosões na França. Pois a resposta é simples. As redes de convertidos ao Estado Islâmico são formadas por jovens que não têm antecedentes policiais. A polícia não consegue montar um ficheiro completo com simpatizantes dos terroristas. E os terroristas não aparecem no radar que monitora a movimentação dos que planejam algum atentado. Ainda na semana passada, a polícia australiana prendeu uma garota de 16 anos na cidade de Sydney. Ela coletava com o namorado dela dinheiro para o Estado Islâmico. Foi um susto para os policiais. É possível que os responsáveis pelas explosões de hoje na Bélgica não tenham sequer passado pela Síria ou pelo Iraque por períodos de treinamento. A polícia acredita que pelo menos 3.500 jovens europeus já treinaram nesses campos, montados em territórios controlados pela organização radical muçulmana. E existe também um paradoxo curioso. Esses crápulas, quando são combatentes no Oriente Médio, estão perdendo terreno. Serviços ocidentais de inteligência dizem que nos últimos 6 meses eles foram obrigados a recuar de 1/5 das regiões que controlavam. Mas a lógica militar do Iraque e na Síria não tem nada a ver com a lógica do terrorismo praticado na Europa. Eles podem perder de um lado e podem ganhar do outro. Foi o que conseguiram mais uma vez comprovar. O resultado de tudo isso é que a Europa voltou mais uma vez a sentir medo. O medo desorganiza o trabalho das pessoas, afeta a mobilidade urbana. O medo prejudica toda a vida econômica e social. E é justamente isso que esses canalhas procuraram fazer. É assim que o mundo gira. Boa noite. No terceiro dia de sua visita histórica a Cuba, o presidente dos Estados Unidos volta a falar sobre o fim do embargo econômico ao país, que já dura 55 anos. O discurso de Barack Obama foi transmitido ao vivo pela rádio e TV cubanas. Ele foi aplaudido de pé várias vezes pelas mais de 1.300 pessoas que lotavam o Grande Teatro de Havana. No discurso, Obama se dirigiu ao povo cubano e fez um pedido de reconciliação entre as duas nações. E afirmou: vim aqui deixar para trás os últimos vestígios da Guerra Fria nas Américas. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. O discurso foi no mesmo local onde Calvin Coolidge, o último presidente americano a visitar Cuba, falou há 88 anos. O pronunciamento foi transmitido ao vivo para todo o país. Obama novamente foi aplaudido. I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. Em outro momento, falando em espanhol, se dirigiu diretamente à juventude cubana e afirmou: as pessoas deveriam se expressar livremente e sem medo. I believe citizens should be free to speak their mind without fear. Foi aplaudido pelo presidente de Cuba, Raul Castro. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Obama encerrou o discurso com uma frase em espanhol. Sí se puede. Muchas gracias. Depois, o presidente americano, que encerra hoje a visita de 3 dias, se reuniu com um grupo de opositores ao governo de Raul Castro, na Embaixada dos Estados Unidos. O presidente ressaltou que tem profundas divergências com o governo de Cuba na questão dos direitos humanos, mas tem também esperança de que ocorram mudanças políticas em pouco tempo. O último compromisso oficial de Obama foi no jogo de beisebol entre Tampa Bay Rays, da Flórida, e a seleção cubana de beisebol. Antes do começo da partida, a primeira-dama Michelle, as filhas Sasha e Malia e o presidente fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos ataques em Bruxelas, ao lado do presidente cubano Raul Castro. A última vez que uma equipe do circuito profissional das grandes ligas americanas visitou Cuba foi em 1999.
Naquela ocasião, as partidas foram encaradas pelos jogadores como batalhas de uma guerra, diferente do jogo de hoje, que tem outro significado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o balanço de perdas e danos nas prévias do PSDB que definiram o candidato a prefeito de São Paulo. Entrevista o vereador Mário Covas Neto, presidente do Diretório Municipal do PSDB de São Paulo. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. O segundo turno da prévia do PSDB para a escolha do candidato que escolheu João Dória teve um saldo que surpreendeu muita gente, que foi a desfiliação do vereador Andréa Matarazzo do PSDB. Andréa Matarazzo não é um tucano, não era um tucano a mais. Ele foi o vereador mais votado de São Paulo, tem uma longa carreira na vida pública, secretário municipal, secretário estadual, foi subprefeito de São Paulo. O PSDB tentou impedir a saída de Andréa Matarazzo? Vocês lutaram para que ele não deixasse o partido? Olha, ele surpreendeu todos nós no seu anúncio de saída. Veja, ele foi candidato no primeiro turno, desde agosto colocou sua candidatura, ele, o João Dória, depois mais recentemente o Ricardo Trípoli, fizeram a campanha no primeiro turno. No resultado do primeiro turno, eu tenho a impressão que ele e toda a sua equipe se surpreenderam com um resultado desfavorável. Eles achavam que iam ganhar no primeiro turno ou que pelo menos seriam os mais votados. Essa surpresa eu acho que deu uma desanimada na equipe dele como um todo. E aquilo causou uma certa desordem, pelo que eu pude perceber, né? No nosso convívio na Câmara Municipal, deu para ver que ele estava abatido nesse segundo turno. Ao contrário de João Dória, que continuou fazendo a campanha com entusiasmo, com vontade e procurando aumentar a sua diferença em relação ao André. E nós fomos surpreendidos, de fato, de que na sexta-feira, 2 dias da eleição, ele anunciar não só a retirada da disputa, como a saída do partido. Mas, vereador, Andréa Matarazzo é um político experiente, 25 anos de militância no PSDB. Certamente ele não saiu porque não sabe perder, né? E nem por fazer birra como um menino mimado. Qual foi a gota d'água? Não sei, ele que pode responder em relação a isso. Eu vejo assim, houve uma manifestação por parte de duas figuras importantes do partido, o Zé Aníbal e o Goldman, a respeito da forma que o João Dória conduziu a sua campanha, fizeram uma representação, essa representação está em curso e será feito um relatório e votado. Mas você tem que dar os prazos para as pessoas se defenderem, um prazo legal, é um prazo que está estatutário. Muito bem, esse prazo ultrapassava o segundo turno. O André, então, pediu para que fosse adiado esse segundo turno até o julgamento dessa representação. Ocorre que a representação, ela pede a desfiliação, ao cancelamento do registro, como uma pena máxima. Se houver uma comprovação de fato de que houve alguma irregularidade, você tem graduações de penas. Bom, as denúncias que foram feitas, não só por Andréa Matarazzo, mas pelos apoiadores dele também, são denúncias graves. Sim. Né, de abuso de poder econômico, de compra de voto, de constrangimento de filiados do PSDB, transporte das pessoas, uma série de coisas assim, desde mais grave a menos grave. O PSDB de São Paulo apurou a veracidade dos fatos, porque ele disse que tinha gravações com imagens que provavam o que estava falando. Vocês foram fundo ou colocaram a pedra em cima? Fora essa representação, eu estou falando, vamos ver o que aconteceu mesmo. Inclusive o uso da máquina do Estado. Então, a representação ela tem um curso normal, esse curso ainda está acontecendo. É investigativo? Foi feita a denúncia, é ouvido a parte acusada para se defender, isso já foi feito, o Dória já respondeu.
indicou algumas testemunhas, as testemunhas serão ouvidas, aí é feito um relatório e desse relatório é submetido a um colegiado, que é o Diretório Municipal, para que ele aprove ou rejeite esse relatório. Esse relatório pode ratificar aquilo que está feito, está sendo acusado ou não. Quer dizer, esse é o procedimento. Esse é o procedimento. Só que isso tem uma determinada tramitação, tem um rito. E esse rito, ele está em curso. Então, a investigação está sendo feita assim. Certo. Por outro lado, o uso da máquina, eu acho que esse é um pouco de exagero. Pelo seguinte, olha, são 27 mil eleitores aptos a votar. Votaram 6 mil. Ora, se você tivesse uso da máquina, o número de eleitores seria muito maior. Concorda? Não é possível que você determine que 3 mil pessoas, que é mais ou menos o que votou no João Dória, num universo de 27 mil, ou seja, pouco de 10%, seja resultado de uso da máquina. Bom, agora, essa saída, né, do André Matarazzo, como eu disse no início, que pareceu surpreendente para muita gente, vocês temem que possa ter sido dado uma largada para a perda de outros nomes significativos, como os apoiadores, os padrinhos da candidatura dele, André Matarazzo, Fernando Henrique Serra, Aloysio Nunes, Goldman? Acha que isso é possível? Não. Que eles deixem o partido, o PSDB? Não, eu acho que a decisão do André Matarazzo é uma decisão solitária, uma decisão pessoal. E acho que os outros, essas pessoas todas que você citou, têm a responsabilidade, primeiro, com o partido e, segundo, vão nortear o seu destino de acordo também com seus interesses de natureza política. Eles têm compromisso também. Eu acho que o André tomou uma atitude precipitada, no meu modo de ver. Ele deveria ter feito a luta interna. E aí, sim, se fosse o caso, ter uma solução que fosse coletiva e não individual. Agora, depois desse clima de animosidade, de graves acusações, acredita na reunificação do PSDB em torno do nome de João Dória, que é o candidato do partido, que vai ser homologado em julho? Não só acredito, como eu acredito que nós vamos ganhar a eleição. Eu acho que a escolha do PSDB pelo João Dória foi uma decisão acertada. Porque há uma expectativa da população de você ter um candidato ou um gestor público que não seja um político tradicional. E eu acho que ele encarna muito bem esse sentimento. Bom, independente das qualidades do candidato, o PSDB não está em paz. O Diretório Municipal e a Executiva Estadual, houve um movimento agora, na deflagração dessa saída do próprio Matarazzo, que vocês haviam no Diretório Municipal, haviam atendido a solicitação para adiar a data do segundo turno e vocês marcaram para o dia 30 e não teve conversa. A Executiva Estadual veio e falou nada disso, vai ser agora mesmo, vai ser dessa vez e ponto final. O Diretório Municipal não tem autonomia? Vocês são submissos e oprimidos pela decisão da Executiva Estadual do PSDB? Mais ou menos, você pode ter essa leitura. A verdade é que as regras estabelecidas são assim. Bom, mais ou menos não. É ou não é? Não, não é. Não é. Não acho que seja. Mas você tem uma regra que estabelece o seguinte: toda decisão a respeito de prévias que o Diretório Municipal de qualquer município acima de 100 mil habitantes no Brasil inteiro, ele é obrigado a submeter à Executiva Estadual. Então, foi o que nós fizemos. É uma instância superior. É uma instância superior. E mais ainda, sobre a supervisão ainda do Diretório Nacional, ou seja, mesmo uma decisão do Diretório Estadual ou da Executiva Estadual, ela pode ser ainda mudada pela Direção Nacional. Essa é a regra. O PSDB de São Paulo rachou de vez? Não, acho que não. Veja, além da saída do rachar, para mim, significa um movimento de separação de uma parte com outra. Saiu uma pessoa, ainda que essa pessoa seja o líder do partido na Câmara, uma pessoa que teve a votação que teve, um pré-candidato a prefeito importante, alguém que tinha apoios para essa candidatura, ainda que com toda essa importância, é uma atitude isolada de uma determinada pessoa. Não acho que isso significa um racha. Para mim, isso significa uma atitude de alguém que se sentiu, menosprezado, traído, não sei qual é o sentimento dele, mas é um sentimento que é menos político e muito mais
de coração ou de fígado. A última pergunta. Analistas políticos entenderam que o saldo final de tudo isso foi a exibição inequívoca da velha disputa entre Alckmin e Serra, os alquimistas e os serristas. E que essa disputa continua mais viva do que nunca. E que Alckmin exibiu muito mais força política, não apenas do que Serra, mas também do que Fernando Henrique, do que Goldman e Aloysio Nunes. Concorda? Não. Eu acho que quando você pega um universo de todos os filiados da capital, para que eles decidam qual é o seu candidato, você democratizou esse processo de escolha. Não estava na mão do Geraldo Alckmin, ou do José Serra, ou do Fernando Henrique definir quem era esse candidato. Não, isso foi feito numa prévia. A prévia tem essa vantagem. Ela é boa porque faz com que o filiado escolha seu candidato. E o candidato pode ser escolhido dessa vez, como foi o João Dória, como poderia ser o André Matarazzo em outro momento. Quer dizer que Alckmin e Serra estão amiguinhos? Não sei, você tem que perguntar para eles. Agora, eles não é um observador, não, sabe, eles vivem uma... tradicionalmente, há muitos anos, eles vivem alguns embates ou têm o mesmo pretensão em muitos momentos. E com isso, faz uma disputa. Agora, veja, nós não sabemos se a Dilma vai continuar, se o Temer vai assumir, se o governo Temer vai ser um governo de aliança, se o PSDB faz parte ou não faz parte. Nós não sabemos o dia de amanhã, quanto mais... você dizer em 2018, há muita coisa para acontecer. Tornar a disputa da prefeitura ou da escolha do candidato à prefeitura como uma antecipação de 2018, eu acho que é uma leitura equivocada. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Daqui a pouco, os números da violência. O Brasil registra em 2014 quase 60 mil homicídios, o pior índice desde 2004. E os atentados na Bélgica? Centenas de pessoas fazem homenagem para os mortos nos ataques de hoje. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O Brasil registrou em 2014 uma taxa de homicídios de 29,1 para cada 100 mil habitantes. É o pior desde 2004. Os dados estão no Atlas da Violência 2016. Foram registrados em 2014 quase 60 mil homicídios. Homens de 15 a 19 anos são as principais vítimas de homicídios. Os negros e pardos têm 147 vezes por cento a mais de chances de morrer vítimas de homicídios na comparação com brancos, amarelos e indígenas. São Paulo é o estado com maior redução na taxa de homicídios, com queda de 52,4% em 10 anos. Atentados como o da Bélgica nos chocam, é claro. Mas não nos assustam os números dos nossos mortos. O Brasil é o 10º país do mundo em homicídios. Em Bruxelas ou Paris, os mortos não são escolhidos pelos canalhas assassinos, como disse o Natali. Aqui, no nosso país, são jovens, negros, pobres e quase analfabetos. Na Bélgica ou na França, são vítimas do fanatismo imbecil. Aqui, o que mata é a desigualdade de renda, que continua gerando seres humanos com um carimbo na testa. São cabras marcados para morrer já quando nascem. Continuamos a falar do terror na Bélgica. Moradores de Bruxelas se reúnem em praça do centro da cidade para homenagear as vítimas dos atentados que mataram pelo menos 34 pessoas. Centenas de pessoas homenagearam os mortos nos ataques de hoje. Ramalhetes de flores, desenhos, velas e bilhetes foram colocados na frente do prédio da Bolsa de Valores. Uma série de explosões reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico destruiu o aeroporto de Bruxelas e um trem do metrô nesta terça-feira, matando cerca de 34 pessoas e deixando mais de 200 feridos.
Hoje é o Dia Mundial da Água. Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi feito um mutirão de limpeza na represa Paiva Castro, uma das que formam o sistema Cantareira. O objetivo também foi fiscalizar e orientar a população sobre o descarte irregular de resíduos. Por terra, bombeiros vasculham a vegetação em busca de lixo. Eles percorrem os 8 quilômetros de margem da represa Paiva Castro, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. É a 4ª edição do mutirão de limpeza, encabeçado pela Sabesp, em parceria com a Polícia Militar e o Parque Estadual Juqueri. Esses mutirões grandes, eles têm um papel também educativo para a sociedade, de mostrar a importância, de mostrar a quantidade de resíduos que é retirada, né? Para a gente entender que essa questão é uma responsabilidade de cada um também, no que diz respeito à colocação de resíduos em locais adequados. No último mutirão realizado aqui na represa, em novembro do ano passado, foram retiradas daqui 8 toneladas de lixo. Esse material acaba indo principalmente para as margens e é por isso que esse trabalho nesse ponto também é feito dentro d'água por meio desses caiaques, que vão retirando o lixo da água. Nós já chamamos isopor, uma caixa de sorvete, muito PET, cano. Essas coisas elas não se decompõem, né? Então ela vai ficar aqui durante muitos anos. O que a gente encontra muito é PET, plástico é muito comum encontrar. Material que utiliza, o pescador que usa muito a represa deixa muito descarte de lixo, saco plástico, mas a gente também encontra muita manifestação religiosa, material de manifestação religiosa, além de sofá, geladeira, a gente acaba fazendo uma operação que a gente acaba encontrando muito material descartado irregularmente às margens. E com as chuvas, esse material desce para o nível de base, no caso a represa, e a gente faz essa operação justamente para tentar retirar continuamente esse material, para que ele não fique se acumulando, né? De acordo com o Instituto Florestal, o mutirão feito na represa Paiva Castro recolheu 6 toneladas de lixo. O Jornal da Gazeta de hoje fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Carpinejar entrevista o roteirista Newton Canito em A Máquina. Logo mais, 10h30 da noite.